Marcos 16, verso 14, diz assim: finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e sentou-se à direita de Deus. E eles foram e pregaram por toda a parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que os seguiam. Deus e Pai amado, soberano, eu peço que você se entregue completamente a prestar atenção no que eu tenho a dizer hoje, porque parece uma palavra clichê, parece algo assim que eu já sei o que o pastor vai falar. Você não sabe o que eu vou falar, porque o que eu vou falar vai ser a estrutura que vai fazer com que o Espírito Santo coloque no seu coração o que você precisa ouvir. Eu não estou nem preocupado com o que eu vou falar, eu estou ansioso pelo que você vai ouvir, porque o que você vai ouvir depende de Deus. E aqui eu tenho esse texto, finalmente, ao final da obra de Jesus, a gente conhece essa passagem como o famoso ide de Jesus. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Estes sinais acompanham aqueles que creem, em meu nome. E aí começa uma série de sinais. E a gente tem isso muito bem decorado, muito bem sabido na nossa cabeça. Mas será que a gente tem sabido isto mesmo? Será que a gente tem vivido isto mesmo? Mesmo? Meus irmãos, eu acredito que não. Eu acredito que do jeito que está aqui, não. E eu já desconfiava disso, já tinha feito algumas meditações sobre isto assim, até que eu firmei uma convicção muito grande de que nós precisamos mudar em muitas coisas para a gente atender a esse ide aqui. E não vai ser fácil fazer essa mudança. Não será fácil. Porque nós estamos muito habituados com o jeito humano de viver no século 21. Nós estamos muito habituados. Não nos causa nem mais tanto escândalo a vida das pessoas escandalosas, de tão habituados que nós estamos. Eu sinto que o pecado já não tem mais um peso na vida das pessoas, um peso definitivo na vida das pessoas, um peso decisivo, melhor dizendo, que para não pecar, para não entristecer a Deus, eu mudo o meu caminho, mudo o meu rumo. E esta reflexão eu fiz nesses últimos 15 dias, porque eu fui ler esse livro aqui, a opção beneditina, que eu aconselho que você leia, encomende e leia, e viva, e altere o seu rumo, depois de ler esse livro. Eu não vou contar o livro para vocês, mas esse livro aqui vai ser uma
foi recomendado que os pastores da nossa igreja lessem, porque ele vai ser um tema de palestras lá no retiro de pastores, que será em outubro. Então eu já fiz a minha parte, já li, mas não posso esperar outubro chegar para começar a colocar em prática e a pensar sobre este assunto aqui. Gostaria que o máximo da igreja lesse esse livro. Rod Dreher, sei lá como é que é o nome dele, não é em inglês, é um nome em inglês. O autor é americano e ele fala da igreja americana, ele não fala da igreja brasileira. Ou seja, você aqui vai ter a oportunidade de ver o futuro da igreja brasileira, porque você sabe que nós brasileiros estamos sempre atrasados, né? Até no pecado a gente está atrasado. E eu vi aqui, eu falei, isso aqui é a igreja daqui a 20 anos. Daqui a 30 anos nós vamos estar exatamente desse jeito aqui que está escrito aqui nesse livro. O país vai estar mais cheio de igreja do que está hoje, e nós vamos estar exatamente vivendo essa igreja aqui, daqui a 20, 30 anos. Já existem hoje sinais, já existem hoje nuvens, que a gente olha assim, olha, vai chover, já existem sinais, mas lá nos Estados Unidos já está chovendo e o temporal lá já está brabo para a igreja. E ele fala dessa igreja americana, que está, ele não ousa falar da igreja no resto do mundo, ele fala da igreja americana, da igreja cristã americana. Ele engloba católicos e evangélicos, tudo no mesmo saco. E você percebe lá no final do livro que ele está falando de uma realidade que a gente ainda não está vivendo. E eu não vou dizer por quê. Eu falei, caramba, isso não acontece ainda aqui, isso vai acontecer na nossa igreja. Eu falei, meu Deus, isso vai acontecer na nossa igreja. Absurdo. Como assim? E é provável que daqui a 20 anos muitos de nós estejamos aqui. Amém? Amém forte. Glória a Deus por isso. Ninguém quer ir embora, não. E eu quero começar então hoje. A mensagem não é sobre o livro, eu fiz a pausa só para falar sobre o livro, mas a falar sobre a missão da igreja. A missão, porque dia de ceia me lembra a obra do Cristo e me lembra a missão da igreja. A missão da igreja passa por aqui também. E a gente então leu essa mensagem sobre o ID. E eu saí para falar o livro porque entendo hoje que essa igreja precisa voltar para o seu prumo, porque o seu caminho que ela está trilhando vai dar no caminho que os americanos já chegaram. Aliás, muito contemporâneo, né? A minha palestra sobre Alzheimer, sobre doenças mentais, que foi uma palestra para quem não tem a doença, mas para quê? Para informar as pessoas, olha, vocês estão no caminho, olha quem está no caminho. Então vieram pessoas de 60 anos, de 50 anos, vieram pessoas mais jovens até, para saber, para se dar por avisado, olha, eu tenho que conhecer esse negócio aí para não chegar lá, eu tenho que saber se eu estou em rota de colisão com o Alzheimer ou não. Olha o espírito, o meu espírito, avisa quem está em rota de colisão com essa doença, olha, você está fazendo tudo para depois desenvolver uma doença dessa. Quem diz que vai ter ou não vai ter, não é Deus, eu vou dizer, olha, não é bem assim conforme você está pensando. Deus não livrou o homem das consequências. Deus não livrou o homem das consequências. Me diz na Bíblia onde teve uma consequência que Deus livrou. Isso aqui era consequência do caminhar do homem. Senão ele tinha livrado do pecado, que era uma consequência. Ele não livrou. Deus pode nos livrar, irmãos,
de tragédias que aconteçam, mas coisas que você planta, a Bíblia diz que aquilo que o homem plantar, isso também ceifará. E quando a gente planta doença, você quer que Deus te livre da doença que você mesmo plantou? Alzheimer não é uma bactéria, não é um vírus que sai de uma pessoa e entra na outra. Alzheimer, então você é estilo de vida. A igreja americana chegou no ponto em que o autor apresenta por causa do seu estilo de vida, seu jeito de viver a vida cristã, que se distanciou desse jeito aqui, se distanciou desse jeito aqui. Então, irmãos, nós estamos pregando o Evangelho dentro daquilo que a gente pode fazer hoje numa visão muito assim, da cidade, né? No nível aqui nosso, da nossa vizinhança, aqui nos nossos arredores. Mas essa igreja, ela tem um potencial muito grande. Ela tem um potencial muito grande. E ela tem que ter pessoas para entender isso, desse potencial. Ela tem que ter irmãos que Deus possa usar, pessoas usáveis pelo Senhor. Porque daqui a 2 anos, 3 no máximo, a gente vai estar com tudo pronto aqui. E aí o que a gente vai fazer? Ficar fazendo festinha aqui dentro só? Comunhão, festinha aqui dentro, comunhão, festinha aqui dentro, comunhão, festinha aqui dentro. É isso que a gente vai fazer? Nós precisamos levar essa palavra para longe daqui, para outros lugares onde Deus vai dizer quais são. Ninguém aqui deve lembrar mais, mas eu ainda lembro de uma reunião que nós fizemos ali no quintal, e soltamos balões, e oramos, e pedimos a Deus que onde caiu um balão daquele, que essa igreja plantaria um trabalho lá. Eu não sei onde esses balões foram parar, irmãos, mas isso foi dito naquele dia, mais de 10 anos atrás, e os balões sumiram. E a gente vai descobrir onde eles caíram. Mas para fazer isso, nós temos que sair de rota de colisão com o futuro nefasto da igreja cristã no mundo. A nossa também está no mesmo caminho, sabia? Dos americanos. Todas as igrejas estão no mesmo caminho. Quando o Rod falou para escrever o livro, ele falou para as igrejas dele lá, falou lá para o povo dele lá, de uma realidade que eles estão vivendo. Ele não sabe que eu estou pregando no Brasil, que a gente está 20 anos atrás, que a gente está no passado daquilo ali. E aí, hoje, e a partir de então, a gente vai refletir sobre esse futuro da igreja. O futuro do ID. Qual é o futuro do ID? Ele foi de fato, mas Deus não foi junto, porque Deus não podia ir desse jeito. Ele foi, mas Deus ficou para trás. ID, a igreja está indo, irmãos, a igreja está indo. A igreja vai ter recursos, a igreja que já foi tem recursos para gastar, em ministérios com muito recurso, indo e montando igrejas fantásticas, grandes, sim, mas que não interessam para o Senhor. Você já imaginou que absurdo uma igreja que não interessa para o Senhor? Porque ela não faz a vontade de Deus, ela faz a sua própria vontade, é a vontade do ego. Então
Então eu li aqui, Marcos capítulo 16, finalmente Jesus apareceu aos 11, que estavam à mesa, tal, parará, tarará, e ele termina falando do ide, e essa passagem aqui ela termina e logo em seguida é a ascensão de Jesus. Nós podemos ler essa passagem da ascensão de Jesus, esse episódio, no livro de Atos também, que vai nos levar por um caminho mais detalhado. Então, Atos, capítulo 1, do verso 3 em diante. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo aos seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo em poucos dias. Verso 6. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu de seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Esta é a mesma passagem, a ascensão de Jesus. Nessa passagem ele dá aquela resumida dos 40 dias, com as provas incontestáveis da sua presença. Ele fala dessas provas incontestáveis da sua presença durante esses 40 dias. E no final, ele estava à mesa, ele falou a respeito de algo tão importante para a igreja, que é a presença do Espírito Santo, aquele negócio do ide, Se você for e ele não for, não tem jeito, ele tem que estar junto. Porque a missão da igreja, ela não começa com a igreja, ela começa com o Senhor. Então, aqui, Jesus está no ide de novo, tá? A passagem falando do ide. Ele vai falar como é que é esse ide aí. Olha, vão, mas não é amanhã, espera, não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Ele disse: olha, não adianta ir sozinho, não adianta ir de qualquer jeito, não adianta. Ele nem marcou dia. O Pentecostes aconteceu 10 dias depois desse dia. O Pentecostes aconteceu 10 dias depois. Só que os discípulos não sabiam que seria 10 dias. Poderia ser no dia seguinte, poderia ser um mês depois, poderia ser no outro ano. Ele diz: aguardem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Quer dizer, não pode ir sozinho, tem que ir com o Espírito Santo de Deus. E nós aqui sabemos o que aconteceu depois. Temos as histórias das línguas, cada um ouvindo na sua própria língua. Depois esse fenômeno se repetiu em vários outros lugares, aliás, em 8 lugares descritos na palavra, das pessoas falando em outras línguas. Isso foi chamado de batismo no Espírito Santo. Hoje nós temos uma compreensão um pouco além, nós entendemos como a experiência pentecostal.
O pentecostal, ele é aquele que tem uma experiência com Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Então nós entendemos hoje, assim, um pouco mais amplo. Há pessoas que limitam a experiência pentecostal a apenas falar em línguas, mas ela tem que ser muito mais do que isso. Ela não pode ser só isso, ela tem que ser muito mais do que isso. Ela tem que governar o ID. Se converteu, batizou nas águas, recebeu o dom do Espírito Santo, teve uma experiência com ele e fez o quê? Botou no bolso e foi viver a sua vida secular, normalmente, como se nada tivesse acontecido. Isso é uma experiência pentecostal? Isso é uma vida que vive com o Espírito Santo? Ele disse: vocês vão, mas aguardem, porque depois que ele chegar, depois que o Espírito Santo chegar, aí vocês não vão parar nunca mais. Essa obra não para nunca mais. Mas se for obra de gente, obra humana, você começa hoje e amanhã está desanimado. Você começa hoje e amanhã está desistindo. Por isso que durou 2000 anos. Por isso que pôde chegar até nós, porque é uma obra do Espírito. E alguns entenderam isso direitinho e aguardaram e se tornaram cheios do Espírito Santo e foram sem medo nenhum falando, arriscando o seu pescoço e dando o seu pescoço. Então a missão da igreja, ela está no ID. Mas o ID, ele precisa ser um ID acompanhado, não pode ser um ID sozinho. Ele tem que ser um ID cheio de Deus. E para a gente estar cheio de Deus, eu tenho que estar vazio de quê? Eu tenho que estar vazio do mundo, porque o mundo e Deus não habitam no mesmo lugar. Eu tenho que estar vazio do mundo. O mundo não pode encantar meus olhos. O mundo não pode exercer uma influência sobre a minha vida a ponto de manobrar se eu vou para a direita ou para a esquerda. E muitos hoje, muitos que estão dentro das igrejas hoje, tem um misto dentro de você, que ora é muito Deus, ora é muito mundo. E eu não estou falando ainda de comportamento pecaminoso, não. Eu estou falando apenas de comportamento. Não estou falando de comportamento pecaminoso, estou falando de apenas comportamento. Você quer ver alguns comportamentos interessantes? Nós somos tão mundanos que eu vou falar de um jeito bem mundano para você e todo mundo vai entender. Quer ver? Você quer ver? Pois é. Quem é aqui que é membro da igreja, glória a Deus, e você curte a sua igreja de montão? Está curtindo a igreja? Levanta a mão. O pessoal está pensando que é pegadinha. Isso mesmo, levanta a mão. Você não curte sua igreja? Você não dá nenhuma curtida na sua igreja? Então está pior do que eu imaginei. Então está pior. Está pior do que eu imaginei. Se você nem curte, você vê e não curte. Meu Deus, Senhor Jesus, está pior. Está muito pior. Porque se você fosse um pouquinho só espiritual, menos mundano e um pouquinho só espiritual, você pelo menos curtiria a sua igreja. Pelo menos você ia dar uma curtida na sua igreja. Mas Deus não quer que você só curta a igreja. Deus não quer. Deus quer mais engajamento. Entendeu? Entendeu que Deus quer engajamento? Você entendeu que as pessoas que estão muito dentro aqui estão muito engajadas? E por isso é fácil algumas coisas para elas, por causa do seu engajamento. Então quem curte só, está pouco engajado.
E quem não curte, não tem engajamento nenhum. Curte, tem engajamento. Mas tem aquele que curte e compartilha. A igreja precisa ser compartilhada, né? O vídeo precisa ser compartilhado. Eu vou perguntar de novo. Tem alguém aqui que compartilha? Que compartilha a sua igreja? Levanta a mão. Agora tem mais gente agora estou entendendo o espírito da coisa, né? Curtiu a igreja, ele curte a igreja e ele compartilha a igreja. Ele compartilha, ele fala para outras pessoas da igreja, da vida em igreja, da vida em família, ele fala para as outras pessoas. Aí você aumentou o engajamento, você aumentou esse engajamento. Se você curte a sua igreja, e se você fala para as outras pessoas, você aumentou o engajamento, aumentou. Agora o engajamento está maior se você se comporta desse jeito. Agora, você comenta, você faz comentários, você troca ideias, você dá o seu parecer. Você faz isso também? Porque quando você faz isso, você aumenta ainda mais o engajamento. Você fica mais engajado com a causa. Curte, compartilha e comenta. Você sabe o que você diz para a linguagem de hoje? É que você está extremamente interessado naquele assunto. É que aquele assunto, você está vestindo a camisa daquele assunto. Quando você curte, quando você compartilha e quando você comenta. Você faz um comentário, eu acho assim também. Eu também não acho. Não, você está errado, quem está certo sou eu. Você quando escreve qualquer besteira lá, você está mais engajado. Você está mais engajado com aquela causa. Aquilo tocou em você de uma forma forte, tá? De uma forma forte. Então a pergunta, você comenta a sua igreja? Você faz comentários na sua igreja? Então, se você faz comentários naquilo que o pastor posta lá no púlpito, se você faz comentário, então você está mais engajado ainda com essa obra. Poxa, você viu a palavra de hoje? Foi para você. Não, para mim não foi ainda hoje. Foi para você que ela passa. Você comenta, você está mais engajado com essa obra. Mas tem um jeito de você ficar mais engajado ainda com a obra. Tem uma forma de se engajar ainda mais. É entendido isso? Quando você curte, compartilha, comenta e se inscreve. Caramba! Botou o nome no livro da vida, se inscreveu, está inscrito, agora ele é um inscrito do canal, ele é um inscrito agora, não tem mais jeito, ele está até aqui comprometido com a proposta do canal, porque ele agora está inscrito no canal, ele compartilha, ele comenta, ele curte. Você está inscrito na sua igreja? Você está inscrito aqui? Levanta a mão quem está inscrito. Levanta a mão bem alto. Isso, obrigado. Você está inscrito, né? Você está inscrito. Legal, você está inscrito. Meu Deus do céu, eu sou um pastor feliz. Está todo mundo inscrito aqui. Mas você está no grupo do nosso WhatsApp? Mas você vê lá o Telegram, que eu parei de postar já tem um tempo. Você fez inscrição no aplicativo? Você está inscrito? Você de fato está inscrito mesmo? Você está inscrito mesmo? Pensa direitinho se você está inscrito. Olha só, tem uma forma ainda maior de engajamento, tá? Que vai além do inscrito. Você ligou o sininho?
Você ligou o sininho porque o pastor está falando. O pastor está falando. E quando o pastor fala é para ouvir, tem que ligar o sininho. Você ligou o sininho? Porque quando você liga o sininho, sempre que alguém fala, você sabe o que estão dizendo. Sempre que alguém fala, você sabe o que estão dizendo. Tem gente inscrita, mas com o sininho desligado. Não entra no canal de jeito nenhum. Nem domingo entra no canal. Nem domingo entra no canal. Você está entendendo que eu estou falando de uma forma bem século 21, bem humana, e vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Você sabe por que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque isso está até aqui, na alma de vocês. Na nossa alma, né? Porque eu também. Isso está até aqui. A gente está enterrado nisso, até aqui, ó. Por isso que a gente está entendendo, estamos rindo, e estamos achando interessante. Poxa, que legal, que analogia interessante essa. A gente está enterrado nesse século 21 até a alma. A alma da gente hoje, a alma do crente hoje, cheira internet, mas não cheira a Bíblia. Tem cheiro de internet, mas não tem cheiro de Bíblia. Não estou demonizando, tá? A internet, para mim, até hoje é coisa de Deus. Os homens aqui usam de uma forma equivocada. Não estou demonizando. Não estou demonizando. Mas vocês estão entendendo exatamente o que eu quero dizer. Um pai e uma mãe permitir que um jovem passe 4 horas na internet, um jovem crente passe 4 horas na internet, e ele nem quer saber quantos minutos o seu filho está lendo a Bíblia, desconhecendo totalmente que o seu filho é responsabilidade sua, não é do vizinho. O caminho que ele vai trilhar na vida é responsabilidade sua, não é do vizinho. E você sabe por que isso não interessa para esse pai ou para essa mãe? Porque nem ele mesmo está lendo a Bíblia. Você sabe como é que a criança aprendeu a ficar absorvida na internet? Você sabe como ela aprendeu? Da geração Y para cá, ela aprendeu observando seus pais. Da geração Y para cá. Se seus pais estivessem lendo a Bíblia freneticamente, como fazem com a rede social, eles estariam lendo a Bíblia freneticamente, porque eles se identificam com seus pais, com os valores de seus pais, com a vida de seus pais. Nós estamos 20 anos antes. Tem um troço pior depois. Nós estamos 20 anos antes. E essa é a nossa situação hoje. A nossa situação hoje é uma igreja tranquila. Ela não está nervosa, ela não está preocupada com a volta de Jesus. Ela está preocupada com, sei lá, férias no final do ano, que a gente alugou uma casa lá em Cabo Frio. Nada contra, irmãos. Acho que você deve alugar casa em Cabo Frio. Alugue o mês todo e me convida para passar um final de semana, que eu vou adorar. Nada contra. Nada contra. Isso faz parte da vida. A gente não saiu do mundo. O que eu estou dizendo é que isso não pode ter mais importância do que o ID. Isso não pode ter mais importância do que a palavra do Senhor. Isso não pode ter mais importância do que a minha missão enquanto um crente. Isso tem que ser coadjuvante, tem que vir lá em segundo plano, terceiro plano, tal. Isso é o que esbanja. Então, em Atos
capítulo 1, ele fala, olha, vocês vão precisar esperar o poder de Deus vir para vocês fazerem essa obra, porque sem o poder de Deus não vai ser possível fazer essa obra. E eles então ficaram em Jerusalém orando, esperando. Como é que é esse poder de Deus? Bom, a gente nem sabe como é que vai ser, vai ver, vai aparecer alguém aqui e vai dizer, o poder de Deus chegou. Enfim, um vento, houve o dia de Pentecostes, e eles não sabiam que desceria daquele jeito, e eles passaram a falar, não é, pregar, e todo mundo entendendo. Foi um milagre assim fantástico, um milagre tremendo. Então vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra, até lá em Queimados. Tem um lugar longe a beça daqui, Queimados o nome dele, está cheio de mato hoje, não tem ninguém lá ainda, mas quando tiver gente, a igreja vai estar lá, até os confins da terra, a igreja vai estar lá. Nós temos uma tendência a ficarmos maravilhados com as coisas. E o ser humano, quando ele fica maravilhado com as coisas, ele empaca. Ele fica assim, estou maravilhado. Ele empaca. E nessa hora, no final dessa história aqui, o povo deu a primeira empacada. Ficou todo mundo olhando para... Jesus sumiu, já tinha tudo terminado. Falei, e aqui agora? Não está no script. Você vê que foi uma frase de improviso, a frase do anjo. Homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Não fazia parte do protocolo de despedida. Olha, vai ter que alguém falar alguma coisa lá, senão ele não vai embora não. Ele ficou assim, ele subiu, você viu? Ele subiu. Como assim? Subiu. Subiu, bibelisca. Nesse dia aqui havia 500 pessoas reunidas nesse lugar. Tem outro texto da Bíblia que fala sobre esse número, 500 pessoas reunidas nesse lugar. E ele ficou assim, é como a igreja está hoje, perplexa, tanta novidade, tanto prazer, tantas coisas prazerosas para fazer. A igreja está bem, você viu, passou a pandemia, quase a gente não teve desempregado aqui. Olha só que maravilha. A gente não precisou nem parar de fazer a obra da igreja, a gente acabou embolsando a igreja. Na época da pandemia, o povo foi, quando o povo voltou, a igreja estava toda embolsada. A gente começou fazendo, depois dos anos que se arrastaram ali, os 2 anos se arrastaram, com pouca gente, com tal, a gente fez a casa aqui ao lado da zeladoria. A igreja está bem. Desempregado, fui fazer um grupo de desempregados, só tinha vários jovens desempregados, mas que nunca tinham tido nem o primeiro emprego, então não posso dizer que estavam desempregados. E só uma pessoa que já tinha tido um emprego e estava desempregado. A igreja está bem, irmãos. A igreja que eu digo, os membros estão bem. Estão bem. Enche de carro aqui quando faz alguma coisa. Tal. A maioria mora em casa própria, ou então em quintal próprio, mora nos fundos do quintal, mora em algum lugar, em algum ponto estratégico do quintal, construiu em cima da laje, não está pagando aluguel, que eu estou dizendo. A igreja está bem, ela está bem acomodada. Ela está bem acomodada. Você quer ver uma coisa? Que a gente vê a acomodação da igreja? A igreja perdeu o medo de pecar. Não estou falando de aqueles pecados brabo, não, aqueles pecados que, meu Deus do céu, que ninguém faria mesmo. Não, estou falando de outros pecados. Por exemplo, estar em julgo desigual. Ninguém mais dá muita bola para isso. Os jovens arrumam namoradas que não são evangélicas.
e vice-versa. Por quê? Porque está em julgo desigual. Aí a gente vai dar uma enrolada no pastor lá, vai frequentar a igreja mais ou menos, tal, não sei o quê, aí ele casa, faz o casamento, e depois aí já resolvi o meu problema, fiz o casamento. Quando a Bíblia diz que julgo desigual não é para fazer. Então não é para botar o olho naquilo que está de fora da igreja, é para botar o olho naquilo que está dentro da igreja. Pastor, nossa igreja não tem, vai para outra. Não é possível que esse mundo de igreja aí não tenha. Mas pastor, eu conheço um casal que casou dentro da igreja, estava lá e se separou, e eles estavam dentro da igreja. Você vive pela exceção ou vive pela regra? Eu tenho que olhar para a regra, a exceção não me interessa. O que é uma exceção? Uma exceção é aquilo que fugiu. O pessoal tomou a vacina da Covid e teve um cara que morreu. Tá, teve um cara que morreu, mas tem milhares que não morreram. Que inteligência é essa? Onde você arrumou essa inteligência? Então, estar em julgo desigual é pecado. É pecado. Eu nunca tive uma namorada fora da igreja. Sempre procurei dentro da igreja. Fiz uma faculdade de letras na minha juventude. Era muita menina. Os meninos, não vou fazer esse comentário, eram poucos meninos. Eram poucos meninos e muitas meninas. Olha, uma coisa impressionante. E eu não tinha olhos para nenhuma delas. Até que eu casei com uma delas. Mas ela era da igreja. Estava, inclusive, na Nova Vida. Olha só que coincidência, Jesuscidência, na mesma denominação. Não vou nem precisar de mudar de denominação, olha só. Nem ela mudar, nem eu mudar, porque a gente está na mesma denominação. Encontrei um milagre, isso aqui foi um milagre, a gente se encontrar, uma jovem, bonita, tal. Mas não era isso o ponto era que, onde eu estava procurando, bom, aqui como a maioria aqui não é de igreja, eu não vou nem procurar por aqui, mas encontrei uma pessoa da igreja, um lugar onde a gente não costumaria encontrar, naquele tempo. Hoje estamos 40 anos depois, então a gente não sabe. Eu não posso mais falar de hoje, estou falando daquele tempo. Sexo antes do casamento. Parece que isso não tem mais ninguém preocupado com isso. Ou antes não, sexo fora do casamento. Gente, crente não faz sexo fora do casamento. Por quê? Porque a gente entende o que Deus disse. Ele usou o casamento como metáfora da relação do homem com ele. Você pode fazer sexo não fora do casamento se Deus... Olha o que Deus pensa do casamento. Olha o que Deus pensa do casamento. Ele usou o casamento como uma metáfora para explicar a sua relação com o homem. Então você pode fazer sexo fora do casamento? Entendeu o que é que ele pensa do casamento? Mas esse assunto nem sai mais na igreja e as pessoas parecem que nem estão preocupadas com isso. Pessoas que estão separadas ou divorciadas ou viúvas, tal, apareceu alguém, tal, olha lá, aí vai lá primeiro fazer o test drive, depois aí chega para o pastor abençoado, depois de ter feito test drive. Ou então vai para o pastor e fala: pastor, nós estamos fazendo test drive toda semana. Tal, e o pastor aí tem que dizer: gente, não pode fazer test drive aqui. Não pode fazer test drive, não pode. Por quê? Porque o casamento, Deus escolheu o casamento para ser a metáfora
Isso parece que isso fica normal, está ficando normal. Está ficando normal. Está ficando normal. E tem um estágio pior ainda. Outra coisa, as pessoas não fazem mais questão de casar na igreja. Tem alguma coisa errada com a cabeça das pessoas, não tem? Tem alguma coisa errada. Primeiro, ficaram com aquela bobagem de querer que o pastor fosse casar lá na casa de festa. Um lugar inadequado, que eu fui várias vezes, e eu comprovei várias vezes que eu não sou ranzinza. As pessoas não estão preocupadas com o que você está falando, elas não estão prestando atenção no que você está fazendo, o garçom passa toda hora, o outro levanta para fumar, é uma coisa de louco. Não pode segurar o vício nem 40 minutos que o pastor vai estar falando ali. O padrinho sai da formação e vai fumar lá fora. Eu vi muita coisa, eu falei, gente, eu não faço mais casamento se não está afim de casar na igreja, vai para o cartório, se vira. Agora eu digo, olha, casamento é na igreja, a bênção de Deus é na igreja. Eu sei que até a ideia é, porque na igreja vai ter alguns gastos, enfeitando a igreja, tal, papapá, aquela coisa. E aí a pessoa, não, nós vamos casar, mas a gente vai casar só no civil, e vamos fazer o casamento na igreja depois. Já ouvi essa fala também. E o que eu vejo não é a falta de dinheiro para fazer. Não é a falta de dinheiro para fazer. A pessoa vê assim, mas a falta de conhecimento, conscientização dela, a falta de estruturação bíblica dela é tão grande que ela não consegue entender do que ela está abrindo mão. O que ela está abrindo mão, ela não consegue entender. E no passado a gente fazia muito isso, a gente bancava. Eu lembro que o Flávio e Eliane, eles casaram sem saber que iam casar. Eles foram lá no cartório, acho que foi assim, foi no cartório, tal, e aí o que a gente fez? Eles tinham dado entrada lá, o pastor Irã, que estava no cartório, e viu eles ali dando entrada no casamento. E aí, pastor Irã, mas vocês não vão casar na igreja? Não, porque a gente não tem dinheiro, vamos casar depois na igreja, não sei o que, tal. Isso é uma história de quantos anos, Eliane? 23 anos. 23 anos. A gente ficou sabendo, meu Deus, que absurdo, ela não vai casar na igreja porque não tem dinheiro. Não, minha filha, juntamos uma igreja, que era a igrejinha lá da frente, e aí teve flor, teve vestido de noiva, teve tudo de um casamento. E eles saíram lá do cartório, eles disseram, agora vem cá na igreja que eu vou fazer uma oração. Falei que ia fazer uma oração por eles, mas ela não sabia que ela ia entrar no vestido de noiva, ela não sabia que ia ter tapete vermelho, que ia ter flor e que a igreja ia estar cheia para fazer o casamento. Inadmissível. Eu venho de uma época que era inadmissível casar no cartório. E você vê que inconscientemente alguns juízes de paz ainda tentam dar uma de pastor, dando conselho, tal, falando alguma coisa, tal, como se eles estivessem imbuídos desta autoridade. Nada a ver. Você vê como no senso comum, ele mesmo está dizendo, o que vocês estão fazendo aqui, deveriam estar fazendo dentro da igreja. O juiz de paz está dizendo isso quando ele faz um discurso no casamento. Eu estou certo ou estou ficando louco? O pastor leu aquele livro virou a cabeça dele. Leia você, porque você vai ficar com a cabeça virada igual a mim também. A gente sempre pregou na igreja, a gente tem que pregar mais sobre isso, hein, Simval? Que filhos são bênçãos. Filhos são bênçãos. A Bíblia diz isso. Que feliz o homem que enche a sua aljava disso, de filhos. A gente está chegando num ponto, irmãos, que as pessoas não querem ter mais filhos. As pessoas querem casar e viver a vida sem filhos. Daqui a pouco isso está entrando dentro da igreja também. Se não já tiver.
Aí eu pergunto, você quer ser abençoado? Você quer ser abençoado? Eu quero ser 10 vezes abençoado, mas não quero ter 10 filhos. Se filhos são bênçãos, por que parar em um? Não entendeu o texto. Não está na visão. Não está na visão. Filho é bênção. Se filho é bênção, tem que encher a casa. É a única que acreditou mesmo. É a única que acreditou. A Rafaela já está no quarto. Vamos para o quinto. Glória a Deus. Gente, eu não digo que você exagere. Mas não querer ter filho tem alguma coisa normal com o crente que você é. É não querer ser abençoado. A Bíblia diz que filho é bênção de Deus. O fruto do ventre, o seu galardão. Meu Deus! Então, e ainda fala na frente da criança. A criança está crescendo. Ah, não, eu só quis um, dá muito trabalho. A criança tem 5 anos, ela está já escutando que ela dá muito trabalho. Ah, não, eu só quis um, dá muito trabalho. O que tu acha que essa criança vai ser depois? Depois vai ter que ir lá para o consultório, lá, porque tem baixa autoestima, porque pensa alguma coisa sobre a sua própria vida incoerente. Porque escutou o pai dizer que a criança dá muito trabalho, a criança é muito cara, não, vou ter só um. Ainda fala uma besteira dessa. Gente, eu estou ficando maluco? Ou eu estou na razão ainda? Na Bíblia está escrito que filho é bênção. A pessoa tem que lamentar porque só teve um. Ah, só pode ter um, porque não era possível ter 2, tal. Se os que têm um estivessem lamentando por só terem um, estavam dentro da visão. Agora estão dando graças a Deus. Graças a Deus. Aí estão fora da visão. Estão fora da visão. Essa é a igreja de hoje. Pouco engajamento. Curte, mas não compartilha. Compartilha, mas não curte. Está inscrita, mas não está com o sininho ligado. Teve essa semana um irmãozinho que perdeu a palestra, né, sobre doenças mentais, né, sobre o Alzheimer, e ele falou assim: perdi a palestra. Eu falei: mas como você perdeu a palestra? Isso foi avisado na igreja. Não, mas ele foi, mas não prestou atenção. Eu falei: está com o sininho desligado esse. A gente avisou no Facebook, no negócio lá, no Instagram, a gente avisou, né, em tudo quanto foi lugar que a gente podia avisar, avisou aqui no púlpito. Você está entendendo? Então é assim que a igreja se encontra hoje, completamente engajada com o mundo, pouco engajamento com o que diz a palavra, coisas que até outro dia eram um pecado perigoso, que a igreja não fazia. Hoje tem crente que fala palavrão, hoje tem crente que... E quando você lê o livro, você ainda vai ficar mais impactado ainda com o que vai ter dentro da igreja daqui a 20, 30 anos. Mas a gente pode mudar isso hoje, porque a gente ainda está no passado, né? A gente ainda está no passado. A gente ainda pode mudar isso. Quando eu viver, nossa igreja não vai virar esse negócio aí, não. Ou eu vou ficar nessa igreja aqui sozinho, batendo meu bumbo sozinho, ou ela vai mudar. Ela vai entrar nos eixos. Porque nós não podemos ir para o ID sem a presença do Espírito Santo. E para Ele nos acompanhar,
nós temos que estar aqui, curtindo, compartilhando, comentando, se inscrevendo e ligando o sininho. Completamente engajado com a proposta do Evangelho. Amém, igreja? Deus e Pai soberano, obrigado por esta reflexão